Fala pessoal, beleza? Meu nome é Wagner, sou professor de Física. Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre força elétrica, a lei de Coulomb, beleza? Então na última aula a gente viu um pouquinho sobre o princípio de Dufay, né? Que rege a ideia de cargas elétricas de mesmo sinal se repelem, cargas elétricas de sinais contrários se atraem, né? Mas em nenhum momento a gente falou sobre a intensidade, como calcular a intensidade dessas cargas elétricas. Bom, essa ideia, né, o experimento que conseguiu descrever bem a interação entre duas cargas elétricas, veio pelo experimento de Coulomb, em 1785. Então, esse cara aqui da foto, né, em 1785, elaborou um experimento usando uma balança de torção. A saber, ele é o cara que dá origem à unidade que a gente usa para a carga elétrica, que é o Coulomb. O francês, físico francês chamado Charles Augustin de Coulomb. Então, ele usando uma balança de torção, determinou a relação de interação entre duas cargas elétricas. Como é que era o experimento, mais ou menos, né? Aqui você tem duas carguinhas nos extremos, que podem rotacionar aqui, certo? E uma carga fixa. Quando esse cara chega perto, quando a carga Q1 chega perto de Q2, ela tende a se repelir, né? Isso já, é claro, foi de propósito, né? E aí gera uma rotação. Essa rotação faz com que o fio sofra uma torção. A partir disso, ele conseguia calcular o torque e relacionar com a força que era produzida, e isso com os dados que ele tinha do experimento. Então, ele conseguiu relacionar, descobrir, né, qual era a força que surgia devido à interação entre essas duas cargas, fazendo essas contas. Então, o que ele conseguiu relacionar? Ele conseguiu relacionar a intensidade das cargas, a distância entre elas, e conseguiu fazer com que isso tudo descrevesse a força elétrica, beleza? Então ele conseguiu usar essa relação para criar a chamada lei de Coulomb, que, claro, em homenagem ao físico Charles Coulomb, beleza? Então o que ele notou, né? Ele notou que a intensidade da força elétrica tinha algumas peculiaridades. Primeiro, dependia diretamente do módulo das cargas. Então, se ele aumentasse a intensidade daquelas cargas elétricas, a força de repulsão entre elas ia ser maior. Da mesma forma que se ele diminuísse a intensidade das cargas elétricas, a força também ia diminuir. Então ele, digamos assim, ele concluiu, né, que a força deveria ser diretamente proporcional ao produto das duas cargas, então. Da mesma forma, ele percebeu que conforme ele distanciava essas cargas, a força caía muito rápido. Da mesma forma que se aproximasse elas, a força aumentava também muito rápido. Então ele concluiu que a intensidade da força dependia dessa distância também, e ao quadrado, beleza? Era inversamente proporcional. Conforme a distância diminuía, aumentava a força, certo? E conforme a distância aumentasse, também caía a força, beleza? Então, usando essas ideias, ele chegou a essa relaçãozinha que é a lei de Coulomb. Ele descreveu a força elétrica como sendo o produto de Q1 por Q2, né, o produto entre as duas cargas que estão interagindo, dividido pela distância delas ao quadrado. E isso aqui é uma constante chamada constante eletrostática do meio, que depende do meio no qual você está analisando a interação entre as cargas. Tá? É um fator de proporcionalidade para dar essa unidade de Newton, né, que é a unidade de força. Aqui você tem Coulomb vezes Coulomb, metro quadrado. Então surge um fator de proporcionalidade, né, para dar o nosso Newton. E ficou conhecida como constante eletrostática do vácuo, beleza? No caso, quando o meio é o vácuo. Então, no caso do meio ser o vácuo, a gente usa K0 como sendo 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Daí a gente volta naquelas ideias que a gente viu anteriormente, né? Então, quando você tem duas cargas de sinais contrários, né, aqui em cima, surge uma força do caráter elétrico entre elas, e agora o módulo delas a gente sabe como calcular. É o quê? Constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, vezes o produto da intensidade dessas duas cargas, dividido pela distância ao quadrado. Isso é a intensidade, é o módulo. Como que a gente faz para descobrir a direção e o sentido? A direção é a linha que une essas duas cargas, então seria essa linhazinha tracejada. E o sentido do vetor força elétrica é sempre o quê? Quando for atração, uma aponta para a outra. Quando for repulsão, uma quer se afastar da outra, beleza? Então, sentido contrário no caso de sinais iguais das cargas, e sentidos aqui simétricos, né, um apontando para o outro,
quando as cargas têm sinais contrários, beleza? Então é assim que a gente calcula a intensidade da força elétrica. Então agora, com esses dados, a gente consegue descobrir qual é a intensidade da força, qual é a direção e qual o seu sentido, beleza? Lembra que a direção e sentido vem da representação do vetor força elétrica. A intensidade sai pela lei de Coulomb, beleza? Então, uma observação importante, como a gente disse, né? Como é que ficaria um gráfico da distância em função da força, né? Esse gráfico, lembra, a força vai caindo com o quadrado da distância. Então, ele vai ter mais ou menos esse formatinho aqui. Ó. Quando você coloca, né, ó, conforme a distância vai dobrando, a força cai pelo quadrado da distância. Ó. Então, você dobrou, cai por 4. Quadruplicou, cai por 16. E assim vai. Da mesma forma que se você diminuir pela metade, vai quadruplicar. E assim vai. Lembra que são grandezas inversamente proporcionais. Conforme uma aumenta, a outra vai ao quadrado. Então, num gráfico, para representar esses dados, a força, como é proporcional ao inverso da distância ao quadrado, teria mais ou menos esse formato. Então, cuidado com esse tipo de gráfico, que ele é muito útil para a gente relacionar força e distância e descobrir o que se pede, beleza? Então, é só uma análise da força em função da distância. Tem esse formatinho aqui. Conforme a gente vai se aproximando muito as cargas, né? Conforme essas cargas vão ficando bem próximas, essa força vai tendendo ao infinito, porque é muito grande. Da mesma forma que a gente vai afastando, a força tende a zero. Então, da mesma forma, se afasta ou se chega perto, né? Pode aumentar muito ou diminuir muito. Bom, uma analogia que é importante a gente fazer, né? Não quer dizer que ela é idêntica, mas existe uma característica muito interessante entre a lei de Coulomb e a da gravitação universal. Elas têm um padrão, um formato muito semelhante, né? Lembrando que a que veio primeiro é a gravitação universal, né? Então, qual é o formato? Primeiro, a lei de Coulomb relaciona uma constante, produto entre duas cargas, e a distância entre elas ao quadrado. Na gravitação, a força gravitacional depende de uma constante também, que é chamada constante da gravitação universal, constante de gravitação universal, né? Produto entre as massas dos caras que você está analisando, né? Poderia ser a massa da Terra, a massa do Sol, dividido pela distância ao quadrado. Só que tem algumas observações, né? Apesar de ter muita semelhança aqui envolvida, essa força aqui, a lei de Coulomb, né? Ela rege uma força que pode ser atrativa ou repulsiva. A da gravitação universal só pode ser atrativa, não tem repulsão na gravitação. Então aqui o K é uma constante, Q1 e Q2 são medidas das cargas elétricas, né? Aqui G também é uma constante gravitacional. Mzão e Mzin são as medidas de massas dos dois corpos celestes que você está avaliando, ou de dois corpos quaisquer, beleza? Só que vale a observação que eu disse, né? Que a força elétrica pode ser de atração ou de repulsão, mas a gravitacional só pode ser de atração, beleza? Então, cuidado com esses detalhes. É bom, talvez, a relação entre elas, que é uma boa forma da gente memorizar essas expressões, mas não esquecer desse detalhe, né? Uma só pode ser atrativa, a outra pode ser repulsiva ou atrativa. Bom, um exemplo, né? Duas pequenas esferas eletrizadas positivamente, com cargas Q1 e Q2, estão apoiadas sobre uma mesa isolante separadas por uma distância de 5 cm. Verifica-se que essas esferas se repelem com uma força de 0,4 N. Se triplicarmos os valores das cargas de cada esfera, mantendo invariável a distância d, qual será o novo valor da força de repulsão entre elas? Então vamos ver aqui, né? Pela lei de Coulomb, o que a gente tem de informação é o seguinte: a força entre duas cargas, que estão separadas a uma distância de 5 cm, é igual a 0,4 N. Eu botei aqui F igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Quando a gente faz isso aqui, mesmo sem saber quem é quem, a gente sabe que tem que dar 0,4 N. A pergunta dele é, se a gente triplica Q1 e triplica Q2 também, qual vai ser o valor da nova força? Então vamos fazer o seguinte, né? Se eu triplico Q1 e multiplico pelo triplo de Q2, o que eu vou ter é o quê? 9 vezes Q1, Q2. Então, essa nova força F' vai ser, pela terceira lei, pela lei de Coulomb, né? K0, produto das cargas, 3Q1 vezes 3Q2, dividido por D ao quadrado. Então, vai dar 3 vezes 3, 9. Vou botar esse 9 aqui para fora. K, Q1, Q2 sobre D quadrado.
certo? Só que quem é esse cara daqui de dentro? Ó? Esse K, Q1, Q2 sobre D quadrado, é aquela força que a gente avaliou, K, Q1, Q2 sobre D quadrado, inicialmente, né? E que a gente sabe que vale quanto? 0,4 newtons. Então, esse cara todo aqui é o nosso F. Então, o nosso F', que é essa nova força que a gente está avaliando pelo triplo, né? Vai ser 9 vezes a força inicial. Então, se a força inicial era 0,4, esse F' vai ser 9 vezes 0,4, que vai dar 3,6 newtons. Beleza? Um exemplinho aí teórico, né, basicamente, sobre a lei de Coulomb. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.